Fala, rapaziada da Gasolina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes, o N Assis aqui com vocês. Nesse vídeo aqui, galera, bora falar um pouco sobre o jogo de ontem, né? Vamos falar um pouco também sobre Manuelzinho Ribeiro, jogadores, né? Alguns descartados, outros confirmados. E a gente vai falar sobre o treinador, né? Vou dar minha opinião aqui sobre esse treinador, sobre o momento dele. E eu quero muito saber a opinião de vocês também. Antes disso, meus amigos, não se esquece aí, primeiro comentário fixado, tá o link aí para você participar da nossa rifa, tá? A rifa aí de 2 camisas do Clube do Remo dessa temporada, né? 2 camisas lindas aí por apenas R$25. Você compra um bilhete e participa aí da rifa. Primeiro comentário fixado, tá o link do meu WhatsApp, que clica lá para você entrar em contato. Se você também tiver um interesse de patrocinar nossos vídeos, nesse mesmo link aí, só entrar em contato, tá bom? Fica aí com o recado dos nossos patrocinadores. Esse vídeo tem um patrocínio de S-Tembra. Se você está interessado em comprar o seu veículo, entre em contato com a S-Tembra. Faça uma visita lá. Lembrando que na compra do seu veículo você tem R$1.000 de desconto por ser inscrito aqui no canal. Diga que é inscrito no canal para você garantir esse desconto. Esse vídeo é patrocinado pela Ed Ótica. Se você tem interesse em comprar um óculos novo, trocar lentes e armações, você encontra lá na Ed Ótica em um preço especial. Vá na Ed Ótica, diga que é inscrito no canal e aproveite os seus descontos. Vamos lá, meus amigos, vamos lá, tem muita coisa pra gente falar hoje aqui, e eu quero primeiramente falar sobre a entrevista do Manuelzinho Ribeiro, né? Porque ontem, no jogo de ontem, foi visível que a gente tem jogadores que, bem treinados, bem organizados em campo, eles podem nos surpreender positivamente, entregar mais coisas pra gente na competição, nos dar esperanças na competição. Manuelzinho Ribeiro não. Toda vez que esse cara abre a boca para dar alguma entrevista, eu não sei porquê, eu não sei se causa isso só em mim, talvez cause isso só em mim, mas me vem a lembrança, a patética e dolorosa lembrança de Ian, de Dirson, quando eles eram diretores do Remo. É basicamente a mesma conversa, as mesmas desculpas para camuflar ou até mesmo justificar a limitação desses caras. Eles são limitados, não só na questão de mercado de jogadores, mas também na grandeza do Remo. Esses caras se comportam como se o Remo fosse o Águia. Eu sei que o Remo hoje não é maior que o Inter estruturalmente, eu sei. Eu sei que o Remo dos times da Série A é o que tem a pior estrutura, eu sei disso. Mas a forma como esse cara fala do Remo, como se o Remo fosse o Águia. Como se não valesse a pena vir jogar no Remo aqui. Um Remo que contratou um cara do nível do Leonel Pico. Aí um cara desse quer me convencer que não dá para contratar o Linga? Não dá para contratar o Zumar? Jogadores que nem estão em alta na carreira. E sabe uma coisa que me chama muita atenção e que me deixa muito, mas muito irritado nele? É que ele fala, a gente só contrata jogador assim em fim de carreira. Você dá uma entrevista ontem para Liberal patética, cara. Só falando besteira, só merda, cara. Menosprezando, apequenando ainda mais o Remo. Ele não sabe nem o nome do zagueiro que foi contratado, gente. Faz um favor pra gente, Manuelzinho Ribeiro. Vai embora do Remo, cara. Sai daí, pô. Seja um torcedor como a gente. Volte a ser o assessor primordial do Tonhão. Você fazia tão bem esse trabalho. Tava dando tão certo as coisas. A gente tinha CEO, a gente tinha executivo. A Wen, vão vir aqui, né? Com certeza. Os amantes aqui, do Tonhão principalmente, vão vir aqui. A Wen, a gente subiu com o Manuelzinho Ribeiro e Tonhão aí, pô. O Pará é um estado ruim mesmo pra contratar jogador. Pra gente convencer jogador a vir jogar. Como é que tão pouco tempo o Braz conseguiu trazer jogadores que a gente sequer imaginava que fosse jogar aqui? Como é que o Papelinho conseguiu contratar bons jogadores? Sabe por quê? Porque esses caras tinham conhecimento de mercado, pô. Eu começo a entender porque que o Braz saiu também. Como eu disse pra vocês, não acho que o Braz seja vítima na história. Pra mim, ele tem tanta culpa da gente ter um elenco limitado hoje, quanto esses caras aí. Mas tá, é nítido que ele tem conhecimento de mercado e Manuelzinho Ribeiro não, né? Bom,
Talvez esse Tchamba nem seja o Manuelzinho Ribeiro que tenha contratado, tá, gente? Talvez. Acredito que não, porque nem o nome do cara ele sabia. Ele não sabia o nome do zagueiro, cara. Ele é um zagueiro aí, acho que até camaronês. Ai, meu Deus do céu, cara. É rir pra não chorar, cara. É rir pra não chorar, velho. Ah, vamos lá. Vamos falar aqui. Antes da gente falar do Tonhão, né? E do Osório, a gente vai dar mais 2 recados pra vocês aí. Chegou 2026. A novidade do momento é para quem ama futebol. Tinha todos os canais, filmes e séries direto na sua TV. Para quem é inscrito no canal, 1 mês R$30, 2 meses R$50 e 3 meses R$70. Chame aí Gabriel Lira e feche o seu pacote de TV. Esse vídeo tem um patrocínio de JP Som Brasil. O som, iluminação e animação para transformar o seu evento em uma experiência inesquecível. Entre em contato pelo telefone que está aparecendo aí na tela. O som que conecta o Brasil que vibra. É o JP Som Brasil. Bom, vamos falar agora do Tonhão, né, e do Osório. Primeiro que o Tonhão já se escondeu atrás do Osório. O que eu disse ontem é isso. Ele vai se esconder atrás do Osório. Se o Remo perder o título do Campeonato Paraense, já tem um culpado. Se você acha, Osório, que dando essas entrevistas aí igual um bêbado aí, você acha que essa diretoria tá do seu lado, você tá muito enganado, irmão. Você tá muito enganado. Tá muito enganado. Não ganhe esse clássico pra você ver. Não ganhe esse título pra você ver, Osório. Pra ver se os seus dias em Belém e as suas entrevistas coletivas constrangedoras não estão contados. Eu vou dizer pra vocês o que vai acontecer em caso de derrota do Remo pro rival e, claro, consequentemente, a perda do título. A culpa vai cair toda em cima do técnico, porque o torcedor do Remo já entendeu que esse técnico não tem condições. A culpa vai cair toda em cima dele. Eles vão mandar o cara embora e muito provavelmente vão atrás de algum técnico aí que está desempregado, né, e que queira trabalhar no Remo, que é muito difícil de encontrar hoje, tá? Técnico de Série A é difícil. É difícil. Eles vão fazer isso. O Osório não vai cair depois de ontem. Ontem, no final do jogo, o torcedor estava mandando ele para aquele lugar. Porque o torcedor do Remo não é cego, e muito menos burro. O torcedor do Remo é um torcedor que tem muita paciência. O torcedor do Remo tem muita paciência, pô. Só que o torcedor já percebeu que esse técnico aí é talvez o maior problema hoje do time não conseguir ter nenhuma estrutura técnica dentro de campo. O Remo não tem formação. O Remo entra em campo. O problema, gente, não é rodízio. O problema não é o rodízio. Não é você mudar jogadores. Por exemplo, eu joguei um jogo com o Bueno. No outro jogo eu vou jogar com o Catarose. Não é problema. O problema são as invenções de formação. E mais constrangedor ainda é as entrevistas que esse cara dá. A entrevista ontem, coletiva dele, foi constrangedora. Porque ele usou o Thuram, né? Eu não sei se é Lilian Thuram, não lembro. Deixa eu só ver aqui qual é o primeiro nome do Thuram. O Thuram, porque são vários Thurans, né? Tem os filhos dele que jogam hoje, né? Mas eu acho que é Lilian Thuram o nome dele. Deixa eu só ver aqui se é isso mesmo, tá? Aqui é Thuram zagueiro, tá? Vamos ver aqui. O nome Lilian Thuram mesmo, é Lilian Thuram, tá? Porque tem o Marcos Thuram, que é o filho dele, que joga na Inter de Milão. E tem um outro Thuram, que eu me esqueci agora o nome, que joga na Juventus, tá? Mas o Thuram mesmo que ele se referiu é o Thuram zagueiro, que jogou de lateral. Pior ainda, ele utiliza, por exemplo, o Sérgio Ramos como exemplo também. Só que o Sérgio Ramos é lateral de origem. Ele virou zagueiro, porque defendia bem pra caramba o Sérgio Ramos. E o cara utiliza isso para justificar o Léo Andrade do lado esquerdo. Ontem eu estava com um torcedor, assistindo no lado de um torcedor, e eu falei assim pro torcedor, eu disse, cara, antes do Cufré entrar em campo, né? Eu falei, cara, se o Cufré não consegue ser melhor que o Léo Andrade e o Kaique Almeida na esquerda, se o Cufré não consegue ser melhor que esses caras jogando de lateral esquerdo, ele tem que ter o contrato rescindido após esse jogo.
Porque foi atormentador ver Léo Andrade e Kaique Almeida na lateral esquerda do Remo. Antes eu pensava que era necessidade do Osório. Ele não tinha, por exemplo, um Cufré 100% para jogar ali. Mas não é verdade, gente. O Cufré está 100% para jogar na lateral esquerda. É uma escolha do Osório. Ele escolhe isso. Para ele, isso é tática. Não funciona porque o Remo não consegue defender bem nas laterais e o Remo não consegue atacar bem também. Ontem a gente pegou talvez um dos piores times e mais vulneráveis dos 12 grandes dentro de casa. Nem o Atlético Mineiro é tão ruim taticamente do que o Internacional. E o Atlético a gente jogou lá em Minas, a gente não jogou em Belém. Contra o Inter a gente jogou em casa. Eram 3 pontos que se o Remo tivesse organizado, o Remo teria conquistado ontem. O Inter não teria vencido o Remo ontem. Tanto é que não venceu, teve várias oportunidades e não fez gol porque é um time ruim, viu, Baldasso? Você disse que o Remo é um time ruim, eu concordo com você. O Inter também é ruim, Baldasso. Não é só o Remo que é ruim. Ah, o Remo é candidato ao rebaixamento. O Inter também é candidato ao rebaixamento. O Inter também é candidato ao rebaixamento. Não, se você acha que é só o Remo que vai brigar para não cair, o Inter também vai. O Inter também vai. Com esse time aí, com certeza vai brigar para não cair também. Se fosse ontem hoje o São Paulo tá jogando bem, né? Se fosse o início da temporada, talvez o Remo venceria. Mas hoje o São Paulo tá jogando bem. Se fosse o São Paulo, tinha vencido ontem o Remo em Belém. Se fosse o Palmeiras, tinha vencido ontem o Remo em Belém. Se fosse o Fluminense, se o Remo jogar o que jogou ontem, porque tem torcedor que acha que o Remo jogou bem ontem. Se o Remo jogar o que jogou ontem contra o Fluminense, dando os espaços que deu pro Internacional ontem, o Fluminense vai ganhar de 2-3 aqui. Você é pessimista. Meu amigo, se você não tem a capacidade de entender que uma crítica que eu estou fazendo aqui é justamente para alertar o time, desculpa. Eu não vou perder meu tempo. Porque o problema não sou eu. Ontem, inclusive, um monte de torcedor lá no estádio ontem. Pô, N, critica esse técnico, não aguento mais esse técnico aí, cara. Eu disse, mano, quando eu falo que o problema é ele, que ele fica inventando um monte de jogador aí, vem um monte de torcedor me criticar, pô. Falar que eu falo mal do clube, que eu não gosto do Remo, que eu torço contra o Remo. Ontem eu peguei chuva, rapaziada. Risco de pegar resfriado, não só eu, mas 20 mil pessoas lá. Pegaram chuva para ver um time que não tem a mínima capacidade de trocar 3 passes dentro de campo, que é só ligação direta. Que os meias não conseguem fazer as ligações ali. Ontem eu vi esse time em campo. Mas eu saí daqui de casa para ir lá assistir o jogo. Numa quarta-feira à noite chuvosa. Então, meus amigos, acreditem, o culpado não sou eu. Se fosse por mim, esse técnico já estava em Medellín há muito tempo. Há muito tempo. Naquele clássico contra a Mucura, ele já estava demitido. Naquele clássico ali. Só pelo vareio que ele tomou de bola da Mucura. E depois ainda vem na entrevista coletiva falar que ele dominou o jogo. Todo jogo ele domina, mas não ganha de ninguém, pô. Todo jogo ele domina, mas não ganha de ninguém. Impressionante. Que bosta de domínio é esse, cara? Que ele não consegue vencer ninguém. Tem que ensinar para esse técnico o conceito de domínio no futebol, porque ele não sabe. Ele não sabe. Ou ele fala isso para irritar a gente, não é possível. E ele tem sorte ontem, que quem fez a pergunta lá foi o Smith, um cara educado. Porque se sou eu e ele fala aquelas merdas que ele falou para mim, porque o City, o Real Madrid, né, eles outro time lá que eu não lembro qual foi, eles não conseguem atacar e defender com maestria, não sei o quê. Eu diria, o City não tem o Léo Andrade, pô. O Guardiola não insiste em zagueiro ruim. Eu teria falado isso pra ele ontem. Eu teria, com certeza. Ia ser um bate-boca lá na entrevista coletiva. É por isso que eu não vou pra essas entrevistas coletivas. É por isso que eu não vou. Porque eu não tenho paciência pra burrice, não. Principalmente quando o cara tá sendo pago pra entregar algo que ele não tá entregando. E ainda quer ter razão. Ainda quer ter razão. E teve torcedor que deu razão pra ele, pô. Eu vi nos comentários, isso aí. Esses, treinadores de internet. O cara tá na casa dele lá com a bunda no sofá, não pegou nem chuva, aí tá defendendo o técnico. Fazer o quê, né? Vamos lá. Agora falar sobre reforços, né? O Manuelzinho Ribeiro falou sobre o Linga, né? Disse que dificilmente vai vir, porque Belém é uma cidade ruim de morar, né? Como se o Linga fosse morar na periferia, né? Como se o Linga não fosse morar no centro. Né? Ele disse que o Remo não tem estrutura, isso todo mundo sabe, né? O que vocês estão fazendo para mudar isso?
Até agora nada, né? A gente tá vendo o CT a passo de tartaruga ali, né? O Bainão, nem a frente do Bainão vocês pintaram ainda. Eu vou já ligar para a ESPN, porque só a ESPN vir fazer aí que vocês conseguem fazer alguma coisa, né? Mostra aí a precariedade que é, aí vocês vão, corre atrás para fazer alguma coisa. Ele falou isso daí, né? Ele disse que dificilmente o Linga vai vir pro Remo. Eu concordo também, o cara jogou Premier League, né? Vai vir pra cá, teria que ser muito dinheiro. E eu acho que o Remo não vai pagar muito dinheiro pra ele. O Manuelzinho Ribeiro também falou sobre o zagueiro, né? O Tchamba, que tá fechado. Tá só resolvendo a documentação dele no exterior. Tá fechado, né? O zagueiro Tchamba, que jogou na Casa Pia, né? Jogou em times pequenos lá de Portugal. E aí tá vindo pro clube do Remo. Aí pra ser mais uma opção. Tomara que seja pior que o Léo Andrade, né? Tomara que o Tchamba... Não é possível que ele é pior que o Léo Andrade, cara. Não é possível. É porque assim, não dá pra eu falar de um cara que eu nunca vi jogar. Eu nunca vi esse Tchamba jogar. Então, assim, pra mim, é meio no escuro eu fazer uma crítica pro Tchamba aqui. É meio no escuro, sabe? Então, eu vou esperar o cara chegar e jogar. Sobre o Jajá, né? Ontem. Jajá estreou ontem, inclusive. E estreou, na minha opinião, bem, tá? Ele fez uma jogada ali individual que ele quase mete um golaço. Mandou uma bola no canto ali, mandou um foguete no canto. O goleiro, se a bola vai no gol, o goleiro não pegava. O Rocher não pegava ontem. Faltou o Remo chutar mais no gol, porque o Rocher estava visivelmente inseguro ontem no jogo. E o Remo não aproveitou isso, né? Não se aproveitou. Ficava toda hora tentando jogar na linha de fundo, cruzar para ninguém, porque o João Pedro não consegue estar posicionado em lugar nenhum, né? Impressionante. Então, assim, falta muita coisa pro Remo. Muita coisa. E mesmo com as contratações chegando, se não tiver organização, não vai adiantar. Não vai. O Remo vai continuar sofrendo, vai continuar tendo essas preocupações e esses problemas que são visíveis. Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês, tá? Até o próximo vídeo. Tchau.